tema proposto pela dona Ana foi falar sobre esse livro, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que é um livro bastante conhecido, né? E a gente vai poder discutir um pouquinho sobre ele, não vai dar para aprofundar tanto, mas dá para discutir algumas coisas interessantes sobre o livro. Eu escolhi um trecho para a gente iniciar a nossa leitura, que é um trecho que às vezes poucas pessoas leem, do Evangelho segundo o Espiritismo. E é o prefácio, é um trecho relativamente pequeno na verdade, né? Ditado pelo Espírito de Verdade, que o Kardec selecionou para servir como prefácio, porque, segundo ele, ilustra bem a missão do Espiritismo na Terra. E aí eu escolhi porque tem a ver também com o que a gente vai falar aqui sobre esse livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Então eu vou fazer essa leitura. Novamente, é uma leitura muito... eu acho esse trecho muito bonito. Então vamos lá. Prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, e, semelhante a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssonas vossas vozes, e que num hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus, o Espírito de verdade. Então, após esse trecho, que mais à frente a gente vai voltar a ele novamente, a gente vai fazer a nossa oração para dar início a essa conversa. Então, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a nosso Pai, a Jesus. Agradecemos, Senhor, essa oportunidade de aqui estarmos reunidos nessa palestra, nessa conversa da noite de hoje. Agradecemos a oportunidade, agradecemos a reunião, agradecemos a nossa vida e a tudo que o Senhor tem nos dado. Todas as experiências que o Senhor nos coloca em nosso caminho. Pedimos também a orientação dos espíritos superiores para que possamos, aqui nesse momento, refletir essas palavras, esses ensinamentos do Evangelho e das obras espíritas tão elevadas que contribuem para o nosso conhecimento, para a nossa caminhada. Pedimos também que essas energias divinas possam se estender aos nossos lares, aos nossos corações, às nossas mentes, trazendo paz, trazendo harmonia e as bênçãos de nosso Pai maior e do Mestre Jesus. Fique conosco, graças a Deus. Boa noite novamente a todos. Então vamos começar a falar um pouquinho sobre esse livro que a gente colocou aqui, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. A maioria conhece, né? Um livro bastante conhecido dentro do Espiritismo. E aí, como eu falei, a gente não vai conseguir fazer um detalhamento, um aprofundamento do livro. A ideia é passar algumas ideias principais, até porque é um livro que, de certa forma, ele, desde o seu início, está envolvido em algumas polêmicas, mas talvez boa parte dessas polêmicas também sejam mais pela incompreensão em relação ao conteúdo da obra. E eu falo desde o início porque esse livro foi lançado em 1938, né? Foi
publicado em 1938, é um livro da autoria do Espírito de Humberto de Campos, pela psicografia do Chico Xavier, e ele foi publicado, Humberto de Campos, ele foi um poeta, político, escritor, jornalista, e na época, né, que ele faleceu, que ele desencarnou, ele já era bastante conhecido, em 1934. Em 1937 ele já começa, na condição de espírito, né, já no plano espiritual, ele começa a passar essa psicografia, que mais tarde viria a ser o livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E ele assina com o nome dele, Humberto de Campos. Né? E logo em seguida, a própria família, a viúva, ela entra com uma ação de direitos autorais, que depois, mais à frente, essa ação não vingou porque se considerou que um espírito morto ele não teria direitos autorais, né? Digamos assim. Mas por conta disso, né, já gerou uma certa polêmica em relação ao livro, e Humberto de Campos passou a usar um pseudônimo, Irmão X, né, para evitar esse tipo de conflito no plano terreno. Né? E aí, né, a gente tem também que considerar várias coisas. Né? Estou fazendo uma introdução aqui, antes da gente entrar no conteúdo do livro, para a gente entender algumas questões que acabam circundando esse livro. Primeiro, a gente tem que entender que o espírito, quando a pessoa, quando desencarna, né, e vai para o plano espiritual, ela não muda imediatamente a sua consciência. Pelo contrário, né, ela mantém muito da sua condição mental, espiritual, das suas imperfeições são mantidas no plano espiritual. Basta a gente lembrar do caso clássico do próprio André Luiz, né? Um espírito que, quando desencarna, ele está muito próximo da sua condição em que viveu na Terra, e ao longo da sua experiência espiritual, no plano espiritual, ele vai mudando aos poucos a sua condição, elevando a sua consciência, a sua compreensão sobre o mundo espiritual. Né? Isso não quer dizer que, pelo fato de ser um espírito ainda não perfeito, com várias imperfeições, como André Luiz era, não quer dizer que a obra dele não seja importante. Pelo contrário, é uma obra importantíssima, né? Que é fundamental, inclusive, né? Não diria fundamental, não, mas é uma obra importante porque ela traz vários esclarecimentos sobre mecanismos da mediunidade, sobre o plano espiritual. E é importante também porque, embora não fosse um espírito perfeito, ele tinha boa vontade em transmitir aquilo e sinceridade. Né? Então é uma obra importantíssima. Né? Da mesma forma, Humberto de Campos, quando desencarna, ele vivenciou numa determinada sociedade, num determinado momento, né? E tinha determinadas concepções, visões do mundo que transparecem, que aparecem na obra dele. Isso não quer dizer que essa obra seja invalidada, pelo contrário. Né? A gente tem que buscar não tanto a forma, mas o conteúdo. E aí, novamente, eu trago um outro exemplo, né, que está lá num dos livros de André Luiz, que eu não lembro exatamente qual que fala sobre o mecanismo da mediunidade, e às vezes como a gente olha mais para a forma e não tanto para o conteúdo. Num centro espírita, um espírito que tinha sido um médico, né, no plano material, ele quer transmitir uma mensagem e tenta transmitir isso de forma através da mediunidade intuitiva de alguns médios que estavam ali, né, de vários médios que estavam ali. E aí ele transmite a ideia, o conceito dele, e várias pessoas captam esse conceito, essa ideia, mas de forma muito aproximada. Somente uma mulher, que era a menos letrada, né, que tinha menos formação intelectual, digamos assim, ela consegue captar a essência dessa mensagem que esse homem queria passar, desse médico queria passar. Só que as pessoas, né, e ela consegue inclusive
perceber o nome da pessoa e escreve ali que era um médico conhecido, inclusive, daquelas pessoas ali. E o André Luiz fala que, né, aquela mensagem era bem próxima, em essência, ao que o médico queria passar naquele momento. Mas as pessoas elas ficam muito presas à forma. Por quê? Pelo fato de ser um médico, eles esperavam, os outros médios, as outras pessoas que estavam ali, eles esperavam que tivesse uma linguagem muito mais rebuscada, sofisticada, falando termos médicos, né? E não foi o que aconteceu. Mas nem por isso a mensagem deixou de ser fiel ao que o Espírito queria passar. Então, novamente, por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas se apegam à forma. Esse livro, por exemplo, embora fale de pontos históricos, né, ele pega desde o processo antes ali do descobrimento do Brasil, em que Portugal começa a se lançar ao mar, desenvolver tecnologias de navegação e passa por todo o processo de colonização, depois do Brasil Império até a instalação da República no Brasil. Então ele cita fatos históricos, mas ele não é um livro histórico, porque o objetivo não ser um livro de um historiador, né? O objetivo é falar sobre o plano espiritual. E uma das mensagens que estão mais presentes e que, de certa forma, sintetizam o livro é o seguinte: o plano espiritual ele tem um planejamento. As coisas que acontecem na Terra elas são influenciadas por esse planejamento no plano espiritual. Isso fica bem claro, né? E é nessa linha, né, e não que a gente, né, vai tentar entender esse livro e não tanto nas partes mais externas, digamos assim, né, na forma em que o espírito trata determinados temas. Entendeu? Essa talvez seja a essência, né? E quando a gente fala isso, que o plano espiritual ele tem uma organização e essa organização é trazida para o plano material, a gente pode se reportar lá a Jesus, né? Eu selecionei até um trecho aqui que todos conhecem também, e o Espiritismo coloca de forma muito apropriada, adequada, né? Em que Jesus está reunido com seus discípulos naqueles momentos finais, ele sabe que vai ser crucificado, né? Ali seria o fim da sua jornada terrena, mas não o fim da sua missão espiritual, pelo contrário, ali talvez tenha sido o início da sua jornada, da sua mensagem que se difunde pelo mundo, do Evangelho. Então ele está reunido com seus discípulos, ele passa algumas mensagens para os seus discípulos, e em uma delas ele fala o seguinte, ele faz uma promessa, né? Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Esse trecho é bem interessante, né? Eu gosto muito dele, principalmente dessa parte em que Jesus fala, não falará, o Espírito de verdade não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir. E o Espiritismo relaciona, né? Se identificando com esse Espírito de verdade. Porque, na verdade, o Espiritismo ele não traz nada de novo em termos de ensinamento moral do Cristo. Ele reforça, pelo contrário, aquilo que Jesus falou sobre a importância da caridade, da benevolência, da paciência. Então ele reforça tudo isso. Mas ele traz algumas coisas novas, como, por exemplo, o entendimento maior sobre o plano espiritual, sobre a justiça divina através da reencarnação. Então, aqui a gente também percebe que Jesus ele antecipa algo que viria a acontecer no plano material, que é a vinda do Consolador prometido, ou seja, algo que já estava planejado no plano espiritual e que se concretizou através da vinda da consolidação do Espiritismo na Terra. E o Evangelho segundo o Espiritismo, inclusive, fala que o Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo.
Então, o Espiritismo ele tem uma missão no mundo, uma missão importante, né? E tem um papel também importante no Brasil. Esse livro, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ele fala bastante sobre a importância do Espiritismo, sobre a importância, obviamente, do Evangelho, né, de Jesus, e o papel que o Espiritismo tem como esse portador dessas verdades e um movimento que esclarece também essas verdades através do entendimento dessas leis espirituais. Então, o Espiritismo ele tem uma missão no mundo, tem um papel importante no Brasil, e aí a gente pode perceber isso claramente, porque quando a gente olha para o nascimento do Espiritismo lá na França, que todos conhecem, através da codificação de Allan Kardec, né? No início, no nascimento do Espiritismo, ele se difundiu rapidamente pelo mundo, né? Mas, com o tempo, as pessoas elas foram deixando de lado, né, essa mensagem, esses ensinamentos, os próprios ensinamentos do Cristo também falam um pouco nesse livro, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, mas por algum motivo, né, e aí a gente entra nessa questão do planejamento, no Brasil o Espiritismo foi acolhido. E aí a gente tem que lembrar o seguinte, né, o Espiritismo ele foi acolhido por vários motivos. Certamente houve um planejamento no plano espiritual. Essa preparação ela começa muito cedo. A gente sabe que vieram para cá, ou estavam aqui, né, como os índios, os indígenas, ou vieram para cá povos que já praticavam, por exemplo, o mediunismo, né, a pagelança, por exemplo, dos índios, né, nativos daqui, eles já praticavam a mediunidade, já se utilizavam da mediunidade. Quando os negros escravizados vieram para o Brasil, eles também se valiam da mediunidade, seja através de incorporação dos antepassados, como os bantos, por exemplo, ou através da manifestação dos orixás, todas elas manifestações mediúnicas. Então, quando o Espiritismo vem em 1860, 60 e poucos, chega no Brasil, ele já encontra um povo que estava acostumado a lidar com os espíritos. Embora o Espiritismo trouxesse uma maior compreensão desses mecanismos mediúnicos e afastasse, de certa forma, algumas superstições que dificultavam, inclusive, essa manifestação mediúnica. Então, o nosso povo, ele abraça de forma muito fácil, logo no início, o Espiritismo por conta dessa experiência. Mas também por quê? Porque o Brasil ele já conhecia o Evangelho, já conhecia a mensagem, né? Basta a gente dizer que até hoje o Brasil ele abriga o maior país, ou melhor, é a maior população de católicos do mundo. Estão no Brasil. E também a maior população de espíritas, né? Então, houve certamente uma preparação para que o espiritismo ele alcançasse a expressão que ele alcançou hoje no Brasil. E que essa população, que nós abraçássemos, né? E aí a gente novamente volta a essa questão que o livro marca muito, que é esse planejamento espiritual. Esse planejamento espiritual ele não ocorre só para o Brasil, obviamente, a gente vai trabalhar um pouco mais isso à frente, né? É um planejamento que se estende por todo mundo. Por isso que eu comecei com o prefácio do Evangelho, em que isso está muito claro, né? Logo no primeiro parágrafo ele fala o seguinte, repetindo: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, e semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Então a gente percebe aqui que existe um planejamento espiritual, existe todo um trabalho da espiritualidade em nosso benefício, seja trazendo ensinamentos, seja nos auxiliando na organização do plano terreno, obviamente respeitando, isso é importante, né? Respeitando o nosso livre-arbítrio. Nesse livro, né, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, fica muito claro isso.
quando o espírito que foi designado, né, no livro ele nomeia esse espírito de Ismael, foi designado para coordenar essa organização espiritual do Brasil, né, da nossa pátria, da pátria onde nós vivemos. Esse espírito, ele, em determinados momentos, ele se defronta com algumas dificuldades por conta justamente do livre-arbítrio. As pessoas elas não queriam, muitas vezes, ouvir os ensinamentos de Jesus ou passavam por cima dos ensinamentos de Jesus alguns momentos em que foram cometidas verdadeiras atrocidades. Basta a gente lembrar, por exemplo, do momento relativamente longo, né, na nossa história, da escravização de povos, tanto indígenas, mas também em grande número de africanos que vieram para cá na condição de escravos, em que foram cometidas verdadeiras barbaridades. Então, o plano espiritual, ele não planejou isso, né? Ele planejou esse contato nessa nossa terra de diferentes povos, mas isso deveria ocorrer de forma harmônica. O nosso livre-arbítrio que fez com que não fosse assim, né? Então, isso é importante a gente compreender. Embora haja um planejamento, né, lá no plano espiritual, muitas vezes a gente acaba se desviando desse planejamento. Mas Jesus, na sua misericórdia, os espíritos de luz sempre nos dão uma nova oportunidade da gente fazer aquilo novamente certo. E uma dessas oportunidades, isso é interessante, aí a gente vai entrar nesses dois termos, pátria do Evangelho, coração do mundo e pátria do Evangelho. Por que a pátria do Evangelho? Né? A gente viu que todas as nações, de certa forma, elas têm um papel no mundo. Né? Não faz sentido a gente falar só do Brasil, que tem uma condição especial, diferenciada. Todas as nações, toda a terra, ela tem um papel importante a ser cumprido. Né? Todos nós somos convocados para o trabalho espiritual. Cada um na sua seara, né? Com o seu trabalho específico. E aí, quando ele fala pátria do Evangelho, né, quando Humberto de Campos cita nesse livro, novamente eu vou mostrar ele aqui, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, quando ele cita a pátria do Evangelho, por que nós somos a pátria do Evangelho? Ele fala, inclusive, em que Jesus ele traz a árvore do Evangelho e implanta em nossa terra. O que significa sermos a pátria do Evangelho? Será que nós somos espíritos especiais, diferenciados, mais evoluídos que o restante da Terra? E aí tem um trecho interessante aqui nesse livro, que ele fala o seguinte, Ismael ele estava numa situação, eu vou usar esse termo desesperado, mas não seria o termo mais adequado, mas ele estava numa situação com uma certa tristeza, né? Porque ele via, como eu falei, que aquela população ela havia se desencaminhado, né? em vários setores da sociedade. E aí qual a solução naquele momento em que Jesus traz para Ismael? Ele fala o seguinte para Ismael, você vai, no que a gente chamaria, no livro não está esse termo umbral, né? Mas ele fala no baixo astral, né? Nos planos inferiores da espiritualidade, você conversa, fala ou convida. Aí eu lembro daquela parábola de Jesus de convidar os pobres estropiados, né, pelo caminho. Você convida todos aqueles que, de alguma forma, falharam na missão espiritual, deturparam o Evangelho de Jesus e que estavam no plano espiritual arrependidos e queriam uma nova oportunidade. Então Jesus fala, chama todos esses que você encontrar e convida para reencarnar na Terra para que possam vivenciar novamente o Evangelho. Olha que interessante. Então nós não somos, né, nós que viemos para cá, nós não somos tão evoluídos assim. Mas na realidade nós temos a responsabilidade de
resgatar novamente os nossos débitos, mas principalmente resgatar o Evangelho, vivenciar o Evangelho. Então, nesse sentido que nós somos a pátria do Evangelho, não porque somos especiais em relação ao mundo inteiro, mas aqui é uma pátria de regeneração desses valores que foram perdidos em algum momento na nossa experiência terrena em outros lugares, né? Então, nesse sentido é a pátria do Evangelho, porque, por exemplo, através da mediunidade, nós temos uma oportunidade de vivenciar o Evangelho, de transmitir novamente, dar voz aos espíritos superiores que falam dos ensinamentos de Jesus. Através da mediunidade, praticar também a caridade, através dos nossos atos, claro, também, né? Então, nesse sentido, nós somos a pátria do Evangelho. Então, uma terra de regeneração. E coração do mundo. Por que coração do mundo? Essa daí também é interessante, né? Assistindo algumas discussões sobre esse livro, a gente pode fazer algumas reflexões muito interessantes. Uma delas que eu gostei muito foi até daquele palestrante que é conhecido, Rossando, que ele usa até a seguinte expressão: o coração do mundo ele está em Deus, e Deus está em todo lugar, né? Não faz sentido, por exemplo, a gente falar que nós somos os preferidos de Deus, né? Mas em que sentido é colocada essa questão do coração do mundo? A gente sabe, por exemplo, pegando aquele exemplo que eu dei anteriormente, né, em que o Espiritismo ele nasceu na França, e ele nasceu na França e só foi difundido e só conseguiu se espalhar pelo mundo. Por quê? Porque Kardec foi extremamente racional. Naquele momento, naquela época, se ele não fizesse isso, se ele não trouxesse essa racionalidade para o Espiritismo, o Espiritismo teria morrido no nascedouro. Não teria ido muito longe por conta dos preconceitos do mundo. Mas quando o Espiritismo chega no Brasil, de certa forma, ele é temperado pela questão da afetividade, da amorosidade, e no Brasil ele é muito marcado pela importância da caridade, de olhar o outro e buscar auxiliar o próximo. A gente sabe que o Espiritismo é baseado num tripé, que é a razão, né? Ele é uma ciência, ele é uma filosofia e é uma religião. A religião trabalha mais com esses conteúdos emotivos, e a fé, que beira muitas vezes, algumas vezes, né, até o irracional, embora a gente saiba que o Espiritismo fale da fé raciocinada, né? Mas a fé, a religião, o aspecto religioso, ele está muito relacionado com essa questão mais emotiva. Então, no Brasil, ele ganha uma dimensão muito grande. Inclusive, um dos principais contribuidores, né, que contribuíram bastante para que essa vertente mais religiosa, mais afetiva, mais amorosa, focada muito na caridade, ganhasse força, foi o próprio Bezerra de Menezes. O Bezerra de Menezes teve um papel muito importante no movimento espírita, lá desde o século XIX, 1870, 1880, 1890, não só porque ele defendeu o espiritismo, que havia no início um preconceito muito grande, mas também porque ele trouxe a necessidade do espiritismo ser vivenciada em sua experiência cotidiana de caridade, de amor ao próximo, de auxiliar o próximo. E ele também, Bezerra de Menezes, todos nós sabemos, né? Ele vivenciou isso muito bem, foi considerado médico dos pobres, né? Então, coração, quando a gente fala em coração do mundo, é nesse sentido de que aqui o Evangelho ele ganha uma vivência muito forte, baseada na afetividade. Tem um depoimento do Chico Xavier, se não me engano, na década de 60 ou 50, não sei exatamente, ele fez uma viagem, foi convidado para fazer uma viagem pelo mundo. Ele não fez muitas viagens não, né? Mas foi uma das poucas viagens que ele fez pelo mundo, e ele fala até que focou muito na questão da religiosidade
dos povos que ele visitou. Ele visitou a França, visitou a Inglaterra, Estados Unidos, a Itália. E ele fala que havia uma diferença muito grande. Aqui no Brasil, as pessoas vivenciavam a religião com muito mais devoção. Em muitos países, a religião era mais muitas vezes uma formalidade, era mais uma tradição, digamos assim, né? E aí ele coloca isso de o que ele sentiu quando foi nesses países. Então, novamente, quando a gente fala do coração do mundo, é nesse sentido de que o nosso povo ele traz de forma muito explícita essa emotividade que é importante para a vivência do Evangelho também. A emoção ela tem um papel importante nesse concerto, nessa organização do mundo. O racionalismo ele precisa ser preenchido por essa afetividade. Só que, novamente, aí é importante a gente afirmar, o fato e aí a gente explicou, né, o que seria o coração do mundo, pátria do evangelho, o fato da gente ter uma missão, o Brasil ter uma missão específica, não quer dizer que isso ocorra de forma automática e que a gente não precise fazer absolutamente nada, que a gente já vai ser o coração do mundo e a pátria do evangelho. Não, pelo contrário. Isso é um convite ao nosso trabalho interno, cotidiano e pessoal. O Brasil só vai se tornar efetivamente, a gente pode dizer que mas só vai se afirmar efetivamente como coração do mundo, pátria do Evangelho, quando a gente vivenciar de fato também o Evangelho em nossas vidas, né? O próprio Rossandro, né, de quem eu falei no início, né, que usa essa simbologia do coração do mundo, ele faz até uma citação de Paulo Freire que diz o seguinte: a educação não transforma o mundo, a educação muda as pessoas e pessoas que transformam o mundo. Então, na realidade, o Evangelho ele não vai transformar o mundo, né? Trazendo isso para o Evangelho, para a Boa Nova, para os ensinamentos de Jesus. Ele vai transformar, tem o potencial de transformar as pessoas. E as pessoas se transformando é que efetivamente vão transformar o mundo. Então, a mensagem do Cristo, né, que veio não para os sábios, para os iluminados, mas veio justamente para aqueles mais imperfeitos. Ele viveu entre as pessoas mais imperfeitas e a mensagem dele foi para todos nós que temos muitas imperfeições, trazendo essa esperança de que, embora sejamos imperfeitos, nós podemos também vivenciar, podemos e devemos vivenciar o Evangelho para o nosso próprio bem, para a nossa própria paz de espírito. E vivenciando em conjunto, né, em sociedade, esse Evangelho, nós podemos, sim, transformar o mundo. E aí, eu pego um trecho interessante, lá no Céu e Inferno, parte 1, capítulo 3, que ele fala o seguinte: a encarnação é necessária ao duplo progresso moral e intelectual do espírito. Ao progresso intelectual pela atividade obrigatória do trabalho, ao progresso moral pela necessidade recíproca dos homens entre si. Aí aqui, a vida social é a pedra de toque das boas ou más qualidades. Para o homem que vivesse insulado, não haveria vícios nem virtudes. Preservando-se do mal pelo insulamento, o bem de si mesmo se anularia. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo simplesmente que a gente só consegue vivenciar o bem ou expressar o bem que existe dentro de nós através do convívio com as outras pessoas. Então, quando a gente fala do Evangelho, da vivência do Evangelho, essa vivência do Evangelho, essa transformação, ela só ocorre quando nós estamos em comunidade, vivendo junto. Porque é vivendo junto que nós somos testados. E é vivendo junto que nós podemos testar as nossas qualidades. Então, essa vivência ela é importante. Então, novamente, coração do mundo, pátria do Evangelho, exige de nós, de cada um de nós, um esforço constante dessa vivência do Evangelho. E a gente não pode também achar que somos, novamente, vou repetir isso que é importante, achar que somos um povo escolhido, diferenciado do resto da humanidade. Nós temos a nossa missão, existe um planejamento espiritual, existe um convite específico ao trabalho
para nossa nação, para nossa coletividade, que nós chamamos de Brasil. Existe sim, né? Mas isso não nos faz privilegiados. E aí eu chamo a atenção de um trecho que eu também gosto muito, que é um momento em que Jesus ele reúne os seus vários, não só os 12 discípulos, mas 72, né, seguidores de Jesus. Ele passa alguns ensinamentos e diz para que esses seguidores, esses discípulos, eles vão pelo mundo. E aí ele fala o seguinte: por onde andardes, anunciai que o reino do céu está próximo, curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. E completa: recebeste de graça dai. Então ele está convidando a todos aqueles discípulos para que levem a boa nova, seja através de palavras, seja através de cura, seja através da mediunidade, não importa, que leve essa palavra. E aí, depois de um tempo, esses seguidores de Jesus, eles voltam surpreendidos. Por quê? Porque eles tinham feito verdadeiros milagres. E aí, eles impressionados falam até para Jesus, né, que o poder deles foi inclusive capaz de expulsar demônios, né? No espiritismo a gente não usaria essa expressão, né, de demônio, porque a gente sabe que não existem seres condenados à eterna maldade, mas espíritos ignorantes. Bom, mas eles ficam encantados com esse poder. E aí Jesus chama a atenção. Eis que vos dei poder para pisar serpente, escorpiões e todo o poder do inimigo. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos estão sujeitos, mas alegrai-vos porque os vossos nomes estejam escritos no céu. Olha que interessante, né? Ele pede para os discípulos baixarem a bola. Olha só, esse poder não é para a glória de vocês. Esse poder é para a glória do Evangelho, para que as pessoas possam também receber e entender a importância dessa boa nova, dessa mensagem, que possam entender a importância de praticar caridade, de fazer a reforma de si mesmo, que possam ser mais benevolentes, mais pacientes, mais amorosos, que possamos ser, né? Então, essa é a verdadeira vivência do Evangelho e não tanto através das manifestações mais extraordinárias. O próprio Allan Kardec ele chama a atenção disso, né? Principalmente na época dele, por exemplo, que era muito comum a mediunidade de efeito físico, que impressionava as pessoas. Então, isso é importante, foi importante naquela época, teve o seu papel, sim, teve o seu papel, assim como hoje a gente tem pessoas que têm capacidade de cura, tem a capacidade da palavra de falar, mas isso não pode ser pedra de tropeço. Isso não faz daquele que possui determinados dons especial ou diferenciado. Pelo contrário, traz uma responsabilidade de bem utilizar aquilo para o seu próprio aperfeiçoamento. Né? É um instrumento importante para o próximo, mas principalmente para aquele que tem determinadas capacidades. A gente sabe que todos nós temos algumas, uma ou mais capacidades em diferentes áreas. E que o importante é que a gente use isso com essa humildade. Então, quando a gente fala coração do mundo, pátria do evangelho, não é porque nós seremos especiais, né? Mas sim porque nós temos um trabalho a fazer. Ponto. Né? É um trabalho importante, como todos os seres humanos são importantes, cada um nas suas funções. Né? Nesse sentido que a gente deve entender, e aí, novamente, né? É um livro muitas vezes que as pessoas focam mais na aparência, na linguagem que Humberto de Campos utilizou, que é uma linguagem que é condizente com a época em que foi escrita, né? E com a visão de mundo daquele espírito. Mas o importante é a gente focar nessa essência do que ele coloca aqui, né? Desse planejamento espiritual, da importância da gente trabalhar o evangelho, da importância da regeneração. Nós estamos aqui
como espíritos que temos um compromisso em nos regenerarmos como coletividade e difundir esse evangelho para todo mundo. E na realidade, né, a gente sabe que os espíritos, a gente fala do espiritismo que trabalha de forma direta e ostensiva com a mediunidade. A gente dá voz aos espíritos, né, de forma muito ostensiva. Mas se a gente for olhar hoje em dia, o plano espiritual ele vem se manifestando não só no Brasil, mas em vários lugares. O espiritualismo, não o espiritismo, né? Na França, por exemplo, o espiritismo é até relativamente pouco conhecido hoje. Ele até vem sendo resgatado por conta de grupos espíritas do Brasil que vêm ensinando o espiritismo na França, né? Retomando esse conhecimento que surgiu na França e trazendo de volta ele. Mas o espiritualismo, né? O contato com os espíritos, o uso da mediunidade, ele vem se espalhando no mundo, né? A gente tem, por exemplo, na Inglaterra, nos Estados Unidos, algumas escolas, inclusive, de mediunidade, né? Eles trabalham de uma forma diferente de que a gente trabalha aqui, mas vem crescendo, né? Existe, por exemplo, se vocês forem procurar, tem um documentário, inclusive no YouTube, sobre o Experimento Escolhe, né? Que é um grupo de médiuns que se reuniram em determinado momento para fazer experimentos com a mediunidade de efeito físico e obtiveram alguns resultados bem interessantes, né? Então, por que eu estou falando isso? Na verdade, os espíritos, como essa mensagem aqui que eu comecei, né, que foi o prefácio do Evangelho, segundo o Espiritismo, que eu acho bem interessante, que fala, vou repetir, os espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, e semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Então os espíritos estão trabalhando em todo lugar, estão levando a mensagem, o evangelho, a todo lugar. Cabe a nós fazermos esse papel de sermos um bom trabalhador da última hora, né? Aquele que recebe a boa nova e que se empenha em levar a esses ensinamentos, a vivenciar esses ensinamentos da forma mais honesta, sincera possível, sabendo, obviamente, que nós somos passíveis de erro. Sim, nós somos, mas temos que continuar tentando fazer a nossa parte. E para a gente fechar essa reflexão, falando rapidamente do tempo atual, a nossa responsabilidade é muito grande, né? A gente está passando por esse momento de pandemia, a gente sabe que existe muita dor, muito sofrimento, né? E nesses momentos é importante que a gente tenha em mente o Evangelho de Jesus, os ensinamentos de Jesus, para que a gente possa também não só passar por esses momentos com um pouco mais de tranquilidade, né? Não quer dizer que nós não sofreremos, que nós não teremos dificuldade, mas com um pouco mais de equilíbrio, né? Esses ensinamentos de Jesus permitem que a gente fique um pouco mais centrado e, ao mesmo tempo, a gente possa levar um pouco dessa serenidade para aqueles que ainda não conhecem o Evangelho, que não conhecem os ensinamentos de Jesus. Essa é uma missão também importante nesses momentos de dificuldade, de dificuldade coletiva, né? E essa epidemia, por exemplo, ela traz eu vou falar oportunidade porque não deixa de ser oportunidade. Nesse livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ele vai falar também, né, desses momentos de sofrimento coletivo. Eles trazem a oportunidade de nós olharmos o mundo de forma diferenciada. Quando a gente fala dessa epidemia, por exemplo, especificamente, né, do coronavírus, ele exige
que cada um de nós não pense só na nossa saúde, mas aquilo que eu faço ou deixo de fazer, ele influencia também a coletividade. Quando eu falo, por exemplo, que eu devo evitar aglomeração, que eu devo usar máscara, eu estou cuidando da saúde do outro e, ao cuidar da saúde do outro, eu cuido da minha também. Por quê? Porque tudo aquilo que eu faço repercute no mundo e depois volta para mim. Olha que interessante, né? Embora seja um momento difícil, ele exige uma reflexão nossa e um comportamento também, se a gente quer melhorar ou diminuir, né, essa pandemia, exige que a gente olhe também para o outro. Assim como a questão ambiental, né, a gente sempre fala disso, quando eu falo da poluição, e aí a gente cita a questão, por exemplo, da água, né, no Rio de Janeiro, que ela tá com um cheiro, com gosto ruim, né? Que é isso, né? A gente, por exemplo, deixou de se preocupar, quase nenhum de nós se preocupa com o nosso esgoto. A gente não quer saber para onde vai. Mas quando esse esgoto, que é exatamente esse caso, quando esse esgoto começa a gerar problema na nossa água, a gente começa a se preocupar. Isso deveria vir muito antes, né? Por quê? Porque eu sei que se eu afetar a natureza, em algum momento, isso vai voltar para mim. Mas isso tem que ser uma atitude coletiva, da coletividade. Aí, novamente, a gente volta na importância dessa vivência coletiva que a gente citou lá atrás, né? Essa experiência da vivência do Evangelho, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, ela deve ser feita coletivamente. A gente deve se preocupar com o próximo. Os nossos atos, eles afetam o próximo e depois afetam a nós mesmos. Então, vivenciar o Evangelho, né, ser a pátria do Evangelho, significa esse convite a vivenciarmos o Evangelho coletivamente no nosso dia a dia. E sermos o coração do mundo significa que o nosso coração deve pulsar nesse ritmo ou nessa vibração da caridade, do amor e da fraternidade. Então, coração do mundo, pátria do Evangelho, na verdade, é um convite muito sério ao nosso engajamento no Evangelho do Cristo, através, no nosso caso, como a gente está falando aqui de espíritas, né? Através da vivência do espiritismo. Mas poderia ser através da vivência do catolicismo de forma sincera, né? Honesta, como a gente falou, mas no nosso caso, através da vivência do espiritismo. Então, a gente buscou falar algumas coisas do livro, mas ressaltar um pouco mais da essência desse livro, Coração Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e aí fica também o convite a todos aqueles que quiserem aprofundar e também pensar um pouco, né, porque o que eu falei foi um pequeno pequenas reflexões, né? O livro ele traz muito mais do que isso, então vale a pena essa leitura. E aí assim a gente finaliza, né, essa reflexão, essa proposta de reflexão dessa noite e terminamos também com a nossa oração para a gente fechar esse trabalho. Então vamos elevar novamente, né, ou manter os nossos pensamentos elevados, para que essa energia, essa paz, essa harmonia, ela possa continuar nos nossos corações, que as palavras do Mestre Jesus, do Evangelho Divino, possam ficar gravadas na nossa mente, no nosso coração, que possamos vivenciar esses ensinamentos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, compartilhando esse pão espiritual a todos aqueles que necessitam de uma palavra,
de um conforto, de uma expressão de fraternidade. Que possamos todos nós nos irmanarmos nessas energias divinas com essa espiritualidade superior. Graças a Deus. Fiquem todos em paz.